A graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia, mais uma oportunidade que o nosso Deus nos patrocina. Fôlego de vida, e por isso nós estamos aqui. Porque foi Deus que nos permitiu. No livro de Eclesiastes, no capítulo 7, diz assim: um bom nome é melhor do que o perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto, do que uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. Vale mais ser criticado por alguém que tem sabedoria do que ser louvado por um tolo. Lendo esses versículos, nos leva a entender que o comentarista, o escritor dessa passagem, parece um tanto fatalista e um tanto pessimista. Mas quero te dizer que é na morte que nós tiramos as melhores lições, é na morte que nós entendemos o sentido da vida. A morte é o sentido da vida. A vida é o sentido da morte. Porque quem está vivo, um dia vai morrer. Como diz no livro de Salmos 89, 48, que diz que homem pode viver e não ver a morte, ou livrar-se do poder da sepultura. Duas coisas intrínsecas na caminhada humana: o não e a morte. Mas lá em Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 20, diz: tudo e todos se dirigem para o mesmo fim. Tudo vem do pó e tudo retorna ao pó. Nós somos pó, iremos voltar para o pó. Não existe um homem que não vai encarar e se deparar com a morte. Mas o que é necessário dizer é que a morte ela nunca avisa quando vai chegar. Ela nunca manda você se preparar, pois ela vai te dar um dia, um momento, uma hora ou local para a sua morte, para o seu fim. Mas falando de Eclesiastes 7, nos traz uma grande lição. Se você perder um amigo no acidente de moto ou de carro, após enterrá-lo, no primeiro cruzamento, se você estiver de moto ou de carro, o que você vai fazer é parar, olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para a frente, olhar nos retrovisores, para que com mais cautela e prudência você possa seguir a sua viagem. Se você andava a 60 km por hora, por certo você vai diminuir essa velocidade a 30 ou até mesmo a 20 km por hora. Algumas pessoas vão te desconhecer, porque se você era imprudente, você vai passar a ser prudente. Pois foi a morte do seu amigo, do seu ente querido, que te levou a ter mais prudência e que te deu lições. Pois como diz Eclesiastes 7, é no luto onde há sabedoria, é no luto onde está o coração do sábio. É na casa do luto onde nós aprendemos. Certa feita eu ouvi uma frase que dizia assim: para que levar a vida tão a sério, se a vida é uma aventura alucinante, na qual nós não iremos sair vivos? Em partes eu concordo. De fato, é aqui, nessa aventura, nessa passagem, nessa vida, ninguém vai sair vivo. Ninguém vai sair com vida. Mas o seu hoje, a sua vivência e a forma que você leva a sua vida vai repercutir na sua eternidade. No livro de 1 João, no capítulo 2, verso 25, diz: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Mas a vida eterna só se garante nesta vida. A forma que você vive aqui é que vai dizer se você vai ingressar na vida eterna com gozo, com júbilo com o Senhor Jesus Cristo, ou se você vai acordar para um desprezo eterno. Não existe nenhum homem que vai deixar de passar por essa fase. Mas eu levo a entender que certa feita perdi alguns amigos num acidente de moto, e os demais amigos dele diziam que não mais iria viver de uma forma imprudente, não mais iria se portar de uma forma imprudente. Os mesmos buscaram recorrer a Deus por 1, 2, 3 semanas, mas infelizmente não tiraram as lições necessárias. Alguns meses depois se acidentaram, mas infelizmente não tiraram as lições cabíveis que aquela morte nos trouxe. Foi uma perda e é uma perda irreparável. Cemitério e velório são os lugares mais temidos pela humanidade, mas é o lugar onde está a sabedoria. É lá no cemitério onde há sonhos perdidos, sonhos inacabados, e é lá que está o nosso destino. Você precisa levar a sério a sua vida. Você precisa se entregar a Deus e fazer com que Ele te oriente e te guie da melhor maneira possível.
Então que fica aqui uma palavra de reflexão ao seu coração. Vive intensamente, mas vive em Deus. Tenha sua vida pautada no querer de Deus, pois logo mais você participará das estimativas de morte do dia. Mas, como diria Isaías, que quando o justo morre, o justo entra em paz, entra num descanso eterno. Mas quando o ímpio morre, infelizmente, o que ele espera é o julgamento, o que ele espera é a condenação eterna. Mas você, que está me assistindo, ainda tem a oportunidade de reverter a situação. Não viva de uma forma aleatória ou de uma forma sem nenhuma centralidade no amanhã. Vivo hoje, mas vivo em Deus. Produzo hoje, mas produzo em Deus. Porque, como diz Gênesis capítulo 2, verso 7, então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou na sua narina o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Você é pó, você vai voltar para o pó. Então, fique com essa palavra de reflexão, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, e muito obrigado, e até a próxima.